Haru minasan, aqui é o Tsuyo Sensei do Centro de Língua Japonesa e da Escola Modelo de Língua Japonesa. E hoje vamos falar um pouco sobre jogos e a aprendizagem de língua japonesa. Será que funciona? A resposta é sim! Se você gostou do vídeo, dê aquele like no canal, compartilhe com seus amigos e é isso aí. Farou! Brincadeira, brincadeira. Então vamos ver como funciona o jogo no processo de aprendizagem. O jogo, inclusive antes disso, né? Agora eu tenho uma salinha aqui no Animal Crossing. Eu deixei a salinha aqui bonitinha. Ela não é exatamente de aprendizagem de língua japonesa e tal, mas olha só a minha camisa. Minha camisa diz assim, ó, Konnichiwa. Vê se não é a coisa que todo professor japonês tem que ter. Ai. Bom, feito isso, vamos dar uma olhada em como funcionam os jogos dentro da aprendizagem de língua japonesa. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração e a gente tem que levar o primeiro passo é o seguinte. O jogo, ele é um material nativo. O que é um material nativo? Material nativo é todo aquele material que ele é formado com as coisas que estão de fato funcionando, que estão de fato lá no Japão ou no país de qual língua que você esteja aprendendo. Então, por exemplo, o jogo, o Animal Crossing que eu estou jogando aqui, o Doubutsu no Mori, a Tsumare Doubutsu no Mori, né, para ser mais específico, ele é um jogo que está em japonês e que ele foi feito para os japoneses. Então, aqui dentro do próprio jogo, ele não tem uma preocupação em restringir o uso de palavras ou de deixar elas bem seccionadas para ficar de maneira didática, como se fosse um livro didático. Então, o próprio jogo ele vai conter muitos elementos da língua que o livro didático, para que ele fique didático, ele precisa de tirar e deixar que ele seja, literalmente falando, mais fácil de aprendizagem. Então, os jogos de fato são eficazes para aprender uma língua? A resposta ela é bem simples, ela é sim. Agora, o quanto e como ela é eficaz para aprender uma língua? Aí é uma coisa que a gente precisa de fazer uma análise para descobrir se aquilo lá é uma coisa boa ou se não é. E se você está querendo pegar um jogo para poder melhorar a sua habilidade no japonês, você precisa de se perguntar algumas coisas. Primeiro é o seu objetivo. Por exemplo, você está querendo fazer uma prova de N2. N2 você já requer um japonês um pouco mais avançado, tem mais ou menos uns 1000 e poucos kanjis. E, por exemplo, você vai pegar o jogo como Animal Crossing, que nem eu estou jogando aqui. O Animal Crossing, ele de fato é um jogo que está em língua japonesa, ele tem bastante recursos linguísticos e tem recursos de vocabulário também. Agora, você que vai precisar de saber 1200 leituras de kanji e na prova provavelmente não vai ter kanji escrito, aí eu acho que vai ser difícil você pegar um nível de japonês legal com o próprio Animal Crossing. Talvez você precise de um jogo um pouco mais complexo do que isso. Beleza? A segunda coisa que você deve levar em consideração quando você vai escolher um jogo é o próximo, esse aqui é inclusive muito importante, talvez mais importante que o anterior, é qual é o seu nível de japonês. Então, você acabou de começar a estudar japonês. Eu quero dar uma olhada em um jogo complexo, principalmente de história, por exemplo, Phoenix Wright. Eu quero pegar um jogo que ele é um pouco mais difícil, mas ela é voltada para a história, por exemplo, Final Fantasy. É algo que eu não recomendo muito você fazer, exatamente porque ela é um pouco mais complexa, tem uma parte da história que você vai precisar de ter um baita vocabulário para que você consiga entender desse tipo de jogo. E a terceira pergunta é: você está disposto a ler? Porque o que acontece? Você pega um jogo, principalmente como o Pokémon, você pega ou outros jogos de RPG, por exemplo, o próprio Final Fantasy mesmo. Tem alguns jogos que você consegue simplesmente apertando A várias vezes, apertando bolinha várias vezes, chegar até o final da história. E
que esse não é exatamente o intuito. Você vai precisar de dedicar um tempo da sua vida para poder ler aquelas letrinhas que vêm aparecendo dentro da história. Então, nos primeiros momentos, principalmente quando você vai pegar o jogo pela primeira vez, você vai demorar um bocado para conseguir ler aqueles caracteres. Então, quando você for jogar algo, pense nessas três coisas. Primeiro, qual que é o meu objetivo? Eu vou fazer uma prova de N2, então eu não vou pegar um jogo fácil. Qual é o meu nível? Então, eu acabei de começar Nihongo. Vou pegar coisas com muito kanji sem furigana? Não recomendo. E o 3, você tem vontade de pegar pra ler? Fazendo esses 3 e se todos eles forem ok pra você, aí eu acho que é uma hora legal de usar o jogo pra poder aprender japonês, sim. E quando você for analisar qual jogo você vai pegar também, você pode dar uma olhada no próprio jogo. O que o jogo ele tá podendo te trazer como informação? Por exemplo, no Animal Crossing, no New Horizons, assim como eu mostrei no vídeo, todas as falas elas são simplificadas para poder abarcar um público maior, principalmente de crianças, né? E todos os kanjis que estão lá, eles têm hiragana em cima, tem o furigana. Então, dá uma olhada em o jogo ele é voltado para qual público. A partir disso, você consegue ver se de fato aquele jogo ele é bom para você, para o seu objetivo no caso também, e para ver se aquele jogo ele é desafiador o suficiente para que você consiga se divertir tentando ler ou lendo o próprio jogo. Agora, qualquer jogo vai te dar proficiência? Qualquer jogo vai te fazer falar japonês? Então, é legal dar uma olhada de que tem alguns jogos que eles vão estimular mais algumas habilidades do que outras. Então, se você está jogando um RPG, por exemplo, certamente você vai ter mais poder de leitura, você vai aprender mais a ler, mais a interpretar, do que, por exemplo, escrever. Alguns RPGs que tem full voice, né? Que o pessoal, ele é todo dublado e tudo. Aí você consegue escutar cada um dos personagens falando a sua fala, o que pode te ajudar a melhorar a sua escuta, por exemplo. Mas se isso não acontece, você geralmente vai fazer uma melhoria de uma habilidade só, que seja isso de leitura ou que seja isso de escuta. Então, quando você pega um jogo para jogar, geralmente você vai ter uma das habilidades suas sendo treinadas e isso pode fazer um pouco de diferença. Por exemplo, você entender bem sobre o jogo, mas talvez você não conseguir falar bem sobre o jogo, porque o jogo em si ele não te estimula a falar, o que é bem comum. Então, sabendo disso, Tsuyoshi, que jogo que eu tenho que procurar então para mim? Então agora a gente vai precisar de fazer o cruzamento desses dados, né? Qual que é o seu objetivo? Você está tentando um N2? Você precisa de ter um conhecimento vasto em kanji. Você vai precisar de mexer com interpretação de texto. Você vai precisar de saber quais são as diferenças entre tal e tal expressão. Então, nesse caso, você está procurando algo como uns visual novel, por exemplo, ou você está procurando alguma coisa que vá trabalhar a sua interpretação. Talvez alguns jogos que sejam relacionados a mistério, talvez seja uma coisa legal para você. Um outro exemplo, se você está procurando fazer o N5 agora, você precisa de ter por volta de uns 120 kanjis e algumas expressões básicas e tudo, e você vai pegar um jogo, por exemplo, então, que vai mais ou menos nesses 120 kanjis. A primeira série no Japão aprende 80, não são as mesmas 80 que você precisa de saber no N5 e tudo, né? Mas você já sabe mais ou menos por aí. Então você vai pegar alguma coisa, um jogo para 7 anos, por exemplo. 6 anos está na primeira série, 7 anos na segunda, então por aí. E outra parte que você precisa de levar em consideração para você conseguir fazer esse cruzamento de dados é o quão você está disposto a desprender um tempo da sua vida para poder entender aquele contexto ou entender aquele universo com a língua japonesa. Por exemplo,
Uma coisa que eu não recomendo, mas tem gente que ama fazer, é pegar o Kingdom Hearts, a série inteira, para poder explicar. Tenta fazer isso em japonês para ver o que que dá. O trem é grande, mas se você quiser, pode. Então, você vai precisar de dedicar um tempo a mais, não só o período de estudo mesmo da língua, mas você vai precisar, além disso, fazer interpretações e fazer teorias em cima daquela história. Então, por exemplo, algumas vezes você encontra a linha de raciocínio que a Square tá fazendo, a Square Enix tá fazendo para levar o Kingdom Hearts até onde ela quer ir, né? Então, não recomendo, mas isso é um dos fatores legais. Então vamos para o resumo do será que os jogos são eficazes para aprender japonês? Ou o quanto eles são eficazes? Vamos pelos pontos positivos dos jogos como uma ferramenta de aprendizagem de língua japonesa ou de língua estrangeira de maneira geral. O primeiro é um material nativo, ou seja, tudo que tiver lá dentro, ele é relacionado à cultura e à língua japonesa. Ah, aquele personagem fala de uma maneira estranha. Será que é algum regionalismo de algum lugar do Japão? Então, isso é uma das coisas que é interessante você pegar para analisar quando você vai pegar um jogo para jogar. Um outro ponto positivo é que o jogo, por ser um material nativo mesmo, ele é uma bacia de cultura. Você meio que você pega o jogo e quando você imerge, você está na imersão dentro do jogo, você está no Japão. Porque o jogo foi desenvolvido por japoneses, a priori a gente está falando sobre jogos desenvolvidos por japoneses, né? Você está não só entrando na parte linguística, mas na parte cultural também. Então isso é o que o pessoal chama de a chuva de estímulos, em que você vai, de fato, ter contato direto com a língua japonesa. Então, de fato, isso é um ponto super legal. E o mais importante dos pontos positivos é que você vai se divertir. Porque a gente está falando sobre o uso do jogo para poder aprender e tudo, mas a função do jogo, a priori, é que você consiga aproveitar o tempo em que você está jogando. Então, se você tem o interesse de aproveitar o jogo e aprender ao mesmo tempo, talvez uma fique meio desequilibrado em relação à outra. Porque se você, por exemplo, pega o Pokémon para jogar, mas você não sabe muito bem o hiragana e o katakana e o que as palavras estão sendo ditas lá, talvez você gaste muito mais tempo tentando lutar e ler e entender do que de fato divertir. Então, esse balanço da diversão e da parte da aprendizagem, ela se torna importante para que você consiga usar o jogo da melhor maneira possível, tá? E os pontos negativos dos jogos, como uma ferramenta de aprendizagem, primeiro, como é um material nativo, se você não pega um jogo que não esteja no seu nível, por exemplo, o jogo ele seja muito difícil para entender, provavelmente você vai se frustrar muito até começar a entender como que o jogo funciona ou como que a história do jogo funciona. Então, por exemplo, você acabou de pegar hiragana e katakana para aprender. Você vai tentar entender uma história complexa, por exemplo, do Final Fantasy XII, que acontece no meio de uma guerra entre impérios. Tem toda a trama política, tem toda a trama do romance mesmo entre os personagens, e você vai ficar meio sem saber o que está acontecendo se você não jogou o jogo antes, em inglês, por exemplo. Então, você escolher um jogo que esteja ao seu nível de língua, de habilidade, ela é essencial para que você consiga se divertir e que você consiga aprender também nesse meio tempo. Agora, o segundo ponto negativo que eu acho, isso na minha opinião, tá? O jogo, você vai precisar de dedicar um tempo para ele. Claro que para as pessoas que gostam de jogar isso nunca foi um problema, mas quando eu digo em dedicar um tempo, é dedicar um tempo para poder jogar e explorar o jogo. É jogar e pegar as falas, pegar as palavras, pegar a história para destrinchar. E isso geralmente gasta um bocado de tempo, tá?
Então, por exemplo, caso você queira pegar a história do Final Fantasy VI, que é uma das melhores histórias mesmo, e você pegar as nuances do que os personagens falam entre si, inclusive que é muito bonito, tá? Recomendo. Você vai precisar de desprender pelo menos uns 20, 30 horas do jogo para você pegar somente as frases para poder ir fazendo essas análises, tá? Então, você vai precisar, primeiro, de arranjar um jogo que seja mais ou menos do seu nível, porque se for fácil demais também, não tem muito sentido, né? Se a ideia é melhorar a habilidade no japonês, e se você pega um jogo que você sabe todas as palavras, todos os significados, meio que o jogo ele tá ali para te entreter, porque é uma parte do storytelling tudo, mas você não de fato vai aprender uma palavra nova em japonês, né? O tempo que você vai precisar de dedicar para poder jogar esse jogo, para poder entender principalmente a parte da língua e a parte da história, consequentemente. E para finalizar, uma lista de jogos que eu particularmente gosto e que eu recomendo para as pessoas que estão mais ou menos no nível que eu vou citando aqui, inclusive dos jogos. O primeiro, se você está estudando hiragana, katakana e você está querendo algumas expressões mais básicas, umas expressões que são do cotidiano japonês, só que é do cotidiano também das crianças, uma que eu recomendo é o Pokémon. A série Pokémon Red, Pokémon Fire Red, o Soul Silver, o Silver eu não tenho muita certeza, tá? Mas com certeza o Red, o Fire Red, ele tem um aspecto também um pouco mais simples da língua. Então é ótimo para você pegar para aprender algumas frases soltas que as pessoas dentro do vilarejo eles falam. Além de aprender katakana, que todos os pokémons eles têm um nome escrito em katakana. Outro jogo que ele tá mais ou menos nessa parte do básico é o próprio Animal Crossing. O Animal Crossing, o agora do Switch, o New Horizons, todos os kanjis eles têm o hiragana em cima. Então, se você não tiver preguiça de ler já o hiragana direto, você também pode usar para poder ir treinando o seu conhecimento em kanjis básicos. Sabendo as palavras que estão dentro do próprio Animal Crossing, provavelmente o N5 já vai embora. Caso você seja uma pessoa que já esteja um pouco mais à frente, já tá com o hiragana ou katakana, já é fichinha, já tem os kanjis na mão, já tem uma gramática mais rebuscada, vamos dizer assim, você já está preparado para pegar um jogo que seja um pouco mais complexo, principalmente na parte de história. Se você gosta um pouco de, por exemplo, algo mais da fantasia, o Final Fantasy, ele é um dos jogos que eu recomendo, particularmente gosto bastante do 6 também, tá? Mas tenho alguns outros, todos os Final Fantasy são bons, tá? Então, eu só não recomendo um porque ele é muito longo, mas tirando isso, fica à vontade para escolher. Eu gosto muito da série do Dragon Quest também, que a história ela é relativamente simples, porque é sempre uma pessoa salvando o mundo, né? Então, ela tá ok nesse sentido. Então, fica aí à vontade para se desbravar pelos RPGs que são um pouco mais da área da fantasia. Então, se você está fazendo N3, N2, N3 talvez nem tanto, mas com o N2 indo para o N1 mais ou menos, já vai ser um nível legal para pegar os Final Fantasies para poder jogar. Você vai achar um pouco difícil no começo, mas esse difícil no começo é o suficiente para você pegar para estudar e ter uma compreensão legal do próprio jogo. Eu te juro. E caso você esteja no N2 para o N1 ou N1 para cima, aí provavelmente o jogo não vai te satisfazer. Pelo menos os AAAs, né? Se você está procurando um jogo que seja para o público adulto, que seja um jogo que seja um pouco mais complexo, até rico em parte histórica, parte de jogo mesmo, né? Aí eu recomendo, por exemplo, pegar o Yakuza de PlayStation 2 e PlayStation pra frente. A série Yakuza, ela é uma série boa, principalmente com história rica, né?
e além de ter uns detalhes históricos que são muito importantes para a história do Japão de maneira geral. E o outro que eu recomendo para poder brincar um pouco com o seu conhecimento e o quanto você vai entender da história que tá por trás de um mistério e coisas desse gênero é o Phoenix Wright. O Phoenix Wright é muito legal, ou no japonês o Gyakuten Saiban. Porque você vai precisar de não só ter a capacidade de ler, mas você vai precisar de ter a capacidade de interpretar aqueles dados que estão sendo mostrados para você. Então, por exemplo, você precisa de defender um cliente. E para você defender o cliente, você precisa necessariamente de achar uma contradição na testemunha. Então, para você achar contradição na testemunha, para você defender esse cliente, você precisa de ter informações ou provas para você conseguir chegar nessa conclusão. Por exemplo, só nessa brincadeira você fez um trabalho gigantesco de busca na memória, mais a bater e cruzar os dados que você recebeu, mais um monte de coisa. Então, o uso da informação dentro do Phoenix Wright como um jogo, ele é muito importante. Então, se você está procurando algo que você precisa de exercitar a sua cabeça, que você vai usar lógica para poder resolver as coisas, Phoenix Wright é uma boa pedida. Você tem algum jogo que você queira colocar aqui como sugestão? Deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou e se você quer aprender mais sobre língua japonesa e sobre cultura japonesa de maneira geral, siga a nossa rede social aqui, siga a rede social da Escola Modelo de Língua Japonesa também e manda aquele like, manda aquele compartilhar, manda aquele subscribe, inscreva-se no canal, né? E ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, minasan mata raishu! Farou!